Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, de leitura e prática da nossa lição do dia, do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. E hoje nós vamos receber juntos a lição 305. Há uma paz que Cristo nos concede. E antes de iniciar a leitura e a prática da nossa lição, vamos receber o nosso tema especial, como se fosse a primeira vez. É o texto 9. O que é a segunda vinda? Então, vamos juntos, lembrados do propósito real, do para que nós estamos aqui agora. E é para mim que eu falo isso mesmo, para eu me lembrar do para quê a cada instante. Que é a segunda vinda? A segunda vinda de Cristo, que é tão certa quanto Deus, é apenas a correção de erros e a volta da sanidade. É parte da condição que restitui o que nunca foi perdido e restabelece o que é para sempre e eternamente verdadeiro. É o convite para que o Verbo de Deus tome o lugar das ilusões, a disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceção e sem reserva. É a natureza toda abrangente da segunda vinda de Cristo que lhe permite abraçar o mundo e manter-te a salvo no interior do seu gentil advento, que encerra todas as coisas vivas junto contigo. Não há fim para a liberação que a segunda vinda traz, assim como a criação de Deus tem que ser sem limites. O perdão ilumina o caminho da segunda vinda, pois brilha sobre tudo como um sol. E assim a unicidade é enfim reconhecida. A segunda vinda põe fim às lições que o Espírito Santo ensina, abrindo caminho para o julgamento final, no qual o aprendizado termina num último sumário que se estenderá além de si mesmo e alcançará a Deus. A segunda vinda é o momento em que todas as mentes são entregues nas mãos de Cristo para serem devolvidas ao Espírito em nome da verdadeira criação e da vontade de Deus. A segunda vinda é o único evento no tempo que o próprio tempo não pode afetar, pois cada um daqueles que um dia veio para morrer, ou que ainda está por vir, ou que está presente agora, é igualmente liberado do que fez. Nessa igualdade, Cristo é restabelecido como uma só identidade,
na qual os filhos de Deus reconhecem que são um só. E Deus Pai sorri a seu Filho, sua única criação e sua única alegria. Ora para que a segunda vinda seja logo, mas não descanses com isso. Ela precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz e, acima de tudo, da tua disponibilidade. Vamos nos regozijar, porque podemos fazer a vontade de Deus e nos unir sob a sua luz santa. Contempla isto. O Filho de Deus é um só em nós, e através dele podemos alcançar o amor de nosso Pai. Lição 305. Há uma paz que Cristo nos concede. Aquele que só usa a visão de Cristo acha uma paz tão profunda e serena, tão imperturbável e totalmente imutável, que o mundo não tem equivalente para ela. As comparações se calam diante dessa paz, e o mundo todo parte em silêncio à medida que essa paz o envolve e o carrega gentilmente à verdade, para que não seja mais a casa do medo, pois o amor veio e curou o mundo, dando-lhe a paz de Cristo. Pai, a paz de Cristo nos é dada, porque é tua vontade que sejamos salvos.
Ajuda-nos hoje a aceitar apenas a tua dádiva, sem julgá-la, pois ela veio a nós para salvar-nos do nosso julgamento de nós mesmos. Vamos ao nosso momento de prática. Ficar uns minutos aqui e já voltamos.
uma paz que Cristo nos concede. Aquele que só usa a visão de Cristo acha uma paz tão profunda e serena, tão imperturbável e totalmente imutável, que o mundo não tem equivalente para ela. As comparações se calam diante dessa paz, e o mundo todo parte em silêncio à medida que essa paz o envolve e o carrega gentilmente à verdade, para que não seja mais a casa do medo, pois o amor veio e curou o mundo, dando-lhe paz, dando-lhe a paz de Cristo. As comparações se calam diante dessa paz. A comparação é uma ferramenta do sistema de pensamento do ego. O julgamento e a comparação são uma coisa só. E a gente está o tempo todo comparando é, o que parecem ser ideias fora de nós, como a gente viu ontem, né? A gente compara pessoas, corpos, situações, vidas, entre aspas, vidas financeiras, vidas pessoais. A gente compara tudo o tempo todo. E também ideias, né? Que parecem ideias que a gente pensa, né? Que a gente chama de dentro de nós. Então a gente está o tempo todo comparando ideias. Então, quando alguém traz uma ideia, a gente compara com a que a gente tem aqui. Ou, às vezes, tem uma ideia que chega aqui, a gente compara com uma outra que já está aqui, ou a gente está sempre comparando. A gente está sempre comparando para se sentir seguro de alguma coisa, né? A gente acha que essa comparação, esse julgamento, ele nos dá segurança, né? Uma falsa segurança de que a gente sabe alguma coisa, né? De que a gente entende alguma coisa, de que a gente compreende alguma coisa. E aí a gente usa todo o tempo e espaço para isso, né? Então, tudo que chega para mim aqui agora, eu comparo com o que foi para saber se isso realmente é seguro para mim. Porque no sistema de pensamento do ego, o passado, ele é tudo o que existe, né? O passado, ele te dá, ele te oferece tudo o que você precisa para tomar novas decisões. E nesse lugar, a visão de Cristo é impossível, porque a visão de Cristo, ela não está no tempo e no espaço. E se eu quero ver verdadeiramente, se acima de tudo eu quero ver, eu preciso desistir dessas comparações, desistir desse conhecimento que eu acho que eu tenho e permitir que a visão mostre o que realmente significa isso. Um outro jeito de viver. Porque enquanto eu estou ali comparando, julgando, quando eu estou aqui interpretando tudo com a minha visão, entre aspas, né? Com a minha percepção, eu estou
envolvida na ilusão e não tem paz nesse lugar, porque nunca tem uma resposta. Parece que sempre alguma coisa vai ficar de fora. Se eu escolho essa ideia, eu perco essa. Se eu escolho essa pessoa, eu vou perder essa. Então, o julgamento do ego sempre envolve perda, falta, privação, culpa, medo, escassez. A gente precisa, em algum momento, assim, isso está muito forte aqui, mas eu ainda não sei como compartilhar e como mesmo compartilhar isso, que é olhar profundamente para a ideia de escassez e de abundância. A gente precisa olhar para isso. Isso é tão profundo, é tão amplo. A gente está só olhando aqui, ó, de um pequeno frame. Isso é tão amplo que eu sinto que em algum momento, eu não sei como, e nem em que lugar, né? Eu não sei onde, mas fica aqui o convite para você aí, se você sentir, de entrar em oração e pedir para olhar para o que realmente é escassez e parar de olhar para a escassez como algo na forma, assim como, bem como a abundância. Desistir, olhar para o que realmente é escassez e o quão profundo isso é, e quão libertador é olhar para o que realmente me mostra aqui, os momentos em que eu estou olhando a partir de um sistema escasso, porque todo o sistema de pensamento do ego é escasso. Eu nem sei por que que isso está vindo aqui agora, mas eu confio. Sim, parece que não tem nada a ver, parece. Porque é muito necessário, assim, nossa, tá sendo muito importante para mim. Parece que esse ano foi toda uma jornada, está sendo toda uma jornada olhando para isso e desfazendo essas ideias e me libertando a minha mente dessa prisão, dessas palavras. É ir além das palavras, escassez e abundância. Há uma paz que Cristo nos concede. Talvez essa seja a verdadeira abundância. Só talvez. E, enfim, fica aqui esse convite para quem sentir de aprofundar nisso. Está sendo muito didático para mim, assim. Eu tinha muitas ideias ainda, sabe? E vi muitas ideias sendo refletidas. E quão libertador é esse lugar, é invulnerável, é isso aqui, é imperturbável e totalmente imutável. Teve um momento em que eu olhando para isso, né? Nossa, eu experimentei tantas correções na mente, assim, tantos insights, que me veio até uma pergunta que quem que vai me dizer que eu não sou abundante aqui agora? É impossível. Isso é mentira. E olhar para isso, perceber que não é ninguém que está falando, é eu que estou desistindo disso, sabe? E quando o convite vem, né, para acreditar nessa ideia desse sistema de pensamento que é escasso, porque se você está acreditando que você está num corpo e que você vive aqui e que você é um corpo que tem necessidades, você está num sistema de pensamento que é escasso. Ponto.
O que o ego faz a gente acreditar é que não, que tem pessoas que são escassas e pessoas que são abundantes. Todos nós estamos em processo de desfazer. Todos nós não tem pessoas que iluminaram, sabe? Pessoas, indivíduos. Todos nós, a mente está no processo de desfazer, de lembrar daquilo que é. Então, se eu acredito que eu estou num corpo e que esse corpo tem necessidades e que eu preciso suprir essas necessidades, eu estou acreditando num sistema de escassez. Assim, me vi aqui, então você não é especialmente escasso, nem especialmente abundante. Todos nós estamos no processo de desfazer. A abundância é o que eu sou. E esse caminho aqui é um caminho para desfazer, para remover os bloqueios. O que são esses bloqueios? Pensamentos de escassez. O que é o sistema de pensamento do ego baseado na falta? Tudo o que vem dele é escasso. Então, a meta desse curso é buscar e encontrar esses bloqueios. Abundante eu já sou. Eu não preciso aprender o que é abundância. Eu não preciso aprender o que é o amor. Eu preciso buscar e encontrar as barreiras que eu fiz e que eu coloquei à frente da abundância que eu sou, do amor que eu sou. Abundância é igual a amor. Abundância é igual a Deus. Abundância é igual ao ser que eu sou. Então, não existe uma pessoa especialmente escassa e especialmente abundante. O que existe é uma mente adormecida que está em processo de despertar, né, que está sendo é, chamada à sua realidade, né? Volta para mim. É isso. E aí parece que é, cada um, o que parece ser cada um individualmente, vai olhar para as ideias que acredita, que tem identificação. E aqui que entra a comparação. Esse é o campo onde mais tem comparações. Escassez e abundância. Aqui o ego, como diz uma companheira poderosa, Pati Piva, o ego samba. Ele faz a festa, porque para ele é tudo na forma. Abundância é essa paz que Cristo nos concede. E o ego fica muito puto, bravo, quando vê um irmãozinho, ó, quando a gente vê um irmãozinho em paz. Mesmo a gente acreditando que ele deveria estar num lugar melhor, que ele poderia viver uma vida melhor, que ele poderia ter experiências melhores, porque a gente está vendo a paz na mente dele. E a gente fica com raiva. Como que você pode estar em paz? Não fique em paz. Busque e não ache, como eu. Você tem que buscar e não achar como eu. Óbvio que isso aqui não tem nada a ver sobre querer ou não querer coisas aqui. Mas a abundância real não não é sobre o que você tem. Não é sobre o que você tem. Definitivamente. Não é. Então, o quanto que a gente está disponível para aceitar isso? Ou o quanto que a gente quer que seja diferente, sabe? Que esteja assim na forma para justificar o nosso desejo equivocado de não ir além de tudo. O quanto que eu quero que realmente seja na forma só para eu não ter que olhar para essa sensação aqui de privação, para eu me enganar. E tá tudo bem se a gente. Tá tudo bem assim, dói, né? Tá tudo bem no sentido de que o plano de Deus é inequívoco. A salvação ela já aconteceu.
Nada pode parar o plano de Deus. Está tudo bem nesse sentido, mas enquanto a gente está aqui, a gente vai experimentar muito desconforto, angústia, tristeza, inadequação, privação, sofrimento, dor, medo, culpa. E aí, quando a gente olha para o que é realmente a abundância, a gente fala: Meu Deus, como eu estava equivocado, Jesus, como eu estava equivocado. Nossa. Me leva além dessas palavras, me leva além do que estão me contando aqui, inclusive na espiritualidade, inclusive, inclusive. E para isso acontecer foi muito importante assim para mim mergulhar nisso. Ir lá ver, sabe? Dar um passo assim nisso e tentar fazer o que estão pedindo sobre isso, sobre é, buscar isso e a manifestação, é, os seus impossíveis, ir atrás dos seus impossíveis, escrever sobre eles e seus sonhos e tudo mais. Pra, e sempre tinha uma sensação de que não tinha alguma coisa que não estava batendo, eu ainda estava me sentindo escassa, eu ainda estava me sentindo pequena. Então, a verdadeira abundância é essa aqui, para mim, para o que faz sentido para mim agora, e é o que eu quero experimentar. Uma paz que Cristo nos concede quando as comparações se calam diante dessa paz. Tudo se cala e eu me sinto verdadeiramente forte, uma força que não é minha, mas que eu experimento através desse autoconceito, na mente. Esse lugar tão abundante que eu tenho a convicção de que nada pode me dizer o que sou, que nenhum pensamento pode me dizer o que eu sou, que o mundo de ideias falsas não tem a capacidade de dizer o que eu sou, porque eu sou o sonhador desse sonho. Eu decido o que eu quero experimentar. E é isso que incomoda o sistema. Porque que Jesus incomodou tanto? Porque ele era verdadeiramente abundante. Isso irrita, isso incomoda, porque isso coloca em dúvida, questiona que é a forma que me faz feliz, que é o outro que me faz feliz, que é a experiência que traz paz. Isso questiona a ideia de que o que eu experimento diz sobre o que eu tenho na mente. Sempre que a gente, que Jesus traz aqui, né? O que eu enxergo é o reflexo do meu estado interno. Não são as experiências bonitas que são o meu estado interno, é o que eu enxergo, é o que eu percebo, é a minha interpretação, é a minha reação àquilo, é o que eu enxergo. Não necessariamente o que eu enxergo é o que está ali. E como nada aqui é real, eu nunca estou vendo nada aqui. Eu estou sempre vendo a minha ideia refletida, que eu escolho. O que eu escolho pensar, como eu escolho reagir. Então, ó, veio aqui essa o que eu estava aqui sentindo sobre é, escassez e abundância, e isso tem muitas variáveis. Se você quer que a sua mente vibre na abundância, olha para a tua necessidade de agradar as pessoas, porque isso é escassez. Olha para o teu medo do futuro. Tem tantas coisas, tanta. Olha para o que é para o medo que você tem do que vão pensar, a sua preocupação.
Se você quer alinhar sua mente com a abundância que você é, olha para tudo que você diz sim querendo dizer não. Olha para os papéis que você desempenha. Olha para as coisas que você faz sem querer, ou a partir de um lugar de obrigação, porque tem que ser assim, porque o mundo é assim. Você quer alinhar a sua mente com esse estado mental de abundância? Olha para a mente que está acreditando na escassez. Esquece todo o resto. Não é comprando algo é, caríssimo que você vai se convencer de que você é abundante. Você vai se convencer de que você pode comprar algo caríssimo, que é possível, que dá certo, que você consegue. Mas isso não significa que a sua mente está alinhada com a abundância. Não significa. Realmente quer experimentar. Se a gente quer alinhar a nossa mente com a verdadeira abundância, olha para as comparações, para o seu desejo de comparar. Olha o quanto você acha que você não é bom o suficiente. Olha para o teu desejo de melhorar. Olha para o teu desejo de sobreviver. Para o medo de não sobreviver. Se a gente quer alinhar nossa mente com a verdade, com a abundância real, olha para o medo de morrer. Olha para as limitações que envolvem a ideia de cor. Olha para o quanto você se prepara para parecer algo para os outros, mas no seu íntimo você não está bem, você não está feliz. Olha o quanto você faz para o outro, para que vejam. Você quer olhar para a ideia de escassez? Olha para isso. Olha para o quanto você se sente muito mais confortável, muitas vezes fazendo para o outro ver, do que você no seu quadradinho, no seu lugar aí, quando você está sozinho com você mesmo. Você quer olhar para a ideia de escassez? Olha para esse personagem que você acredita que você é, para os defeitos que você acha que ele tem, para as qualidades que você acha que tem. Você quer olhar para a ideia de escassez? Olha para o quanto a gente julga o nosso coleguinha por estar vivendo uma vida que a gente considera não tão boa, ou para aquele que a gente considera uma vida boa. E o quanto você quer que alguém seja feliz? Você quer experimentar a verdadeira abundância na mente? Olha para o seu desejo de fazer alguém feliz, de querer ver alguém feliz. É um mergulho profundo nessa ideia. Daria para a gente ficar aqui todo dia. Tem muitas, tem uma. É muito amplo, é muito amplo. E a abundância real é essa paz que Cristo nos concede, que o mundo não tem equivalente para ela. Nada, nada, nada. Isso nos dá, nossa, isso nos lembra a força, sabe? A invulnerabilidade. Nada aqui pode.
me dar essa paz e tirar essa paz que está aqui real, que eu sou. Nada, nada que digam, nada que pensem, nada que façam, nada que eu pense, nada que eu faça, nada é capaz, nada equivale, nada. E aí a gente fica, nossa, é, ó, é, é tão profundo, é tão libertador isso. Não permitir pensamentos, não aceitar pensamentos de escassez na nossa mente a cada instante. Todos os pensamentos que nós pensamos com o ego, entre aspas, pensamos, não são pensamentos reais e são pensamentos de escassez. Todos, todos, inclusive aqueles que parecem abundantes, são escassos. Se eu estou pensando a parte de Deus, eu já aquilo ali não tem nada para mim, não tem nada ali para mim. Então, vamos juntos nesse mergulho que eu tô aqui desde não sei quando, desde sempre, que eu acredito no sempre aqui, olhando para esse sistema. É esse o caminho aqui, remover esses bloqueios. A abundância, eu sou abundante. Eu sou o amor. Tudo que está interferindo é. Se a gente quer experimentar a verdadeira abundância, a gente vai ter que olhar para a ideia de que a gente precisa melhorar para merecer e para viver coisas aqui, para ser compatível com coisas aqui. E, e sempre, obviamente, lembrando do que a gente está sentindo, do que é útil para cada um, do currículo de cada um, o que faz sentido para cada um. Aqui eu estou compartilhando o que está me respondendo agora, né? Nesse momento, nesse instante. E eu tenho esse sim para os milagres, porque eu me sinto respondida assim na raiz, sabe? Na raiz. Tem coisas que às vezes vêm que parecem muito atraentes, muito ok, mas tem alguns momentos em que, não sei se você já sentiu isso, em que eu paro e penso, mas tem alguma coisa aqui que eu não sinto paz. Tem uma culpa aqui que eu sinto, eu sinto culpa ainda aqui. Então, às vezes é só um desconforto mesmo para me mostrar, olha, será que essa é a oração do seu coração mesmo? Será que é isso que você quer acreditar mesmo agora? Então, às vezes faz sentido para você ainda essa busca. E é isso que é útil, o que faz sentido, né? Então, não sei por que que isso veio aqui agora. Amém. Vamos realmente receber o que que é útil para cada um, a cada instante. E confiar nisso. A gente não precisa é, ficar olhando para os lados, sabe? As comparações que o ego faz. Ficar olhando para os lados e querendo comprar o que está todo mundo dizendo que tem que fazer para poder ser alguma coisa, para se sentir de determinada forma, para olha para você, olha para o que você sente, olha para o teu relacionamento com o Espírito Santo. Porque o que está chegando é só um reflexo do que você está pensando ali. Não necessariamente aquilo faz sentido para você. Então, questiona tudo que chega. Às vezes faz sentido para aquela pessoa, para mim não faz. E vice-versa, né? Então, a gente não precisa. Olha aí, se a gente quer olhar para a abundância real, olha para essa ideia de que tem que seguir, tem que fazer igual, porque fulana fez assim, deu certo. E você? Qual é a oração do seu coração?
O que te inspira? O que você quer viver verdadeiramente? O que você quer experimentar? Quais são as ideias que você já viu aí que não fazem sentido para você mais, que você não gosta de como você se sente quando você acredita nelas, que você se sente culpado, com medo, limitado? Quais são essas ideias que você não sente mais, que faz sentido para você? O que que é o seu professor interno aí? O que que o Espírito Santo está falando com você aí? O que que te inspira? Qual? Porque tem algo que te inspira. E às vezes a gente olha para o lado e a gente fica achando que está errado, porque o outro, nossa, olha como deu certo, porque a gente olha só as formas. O ego só conhece o mundo das formas. Olha para a tua experiência, para o teu coração, o que você sente. Se você está lendo uma lição de um curso em milagres, por exemplo, ou lendo algum outro livro, um livro-texto aqui, você ouve professores de um curso em milagres, né? E eu falo isso por experiência própria, gente. A gente ouve muitos que agregam muito, todos estão desempenhando, né, ali um papel que é útil. Todos nós estamos ensinando e aprendendo o tempo todo. Mas o que que você sente quando você lê essa sessão, ou essa sentença, ou essa frase de um curso de milagres? O que está sendo dito para você, dentro de você? Não é que é diferente, melhor ou pior do que é dito para algum outro. Não é que o Espírito Santo diz mil coisas diferentes, é, no sentido, no centro, no cerne do conteúdo. É o mesmo. Mas o que é útil para você, tem algo que é mais útil para o lugar da mente em que você pensa que está. E é isso que ele usa. Então, vai ter professor que vai dizer uma coisa que milagre é uma coisa, que é de uma forma, ou que perdão é de uma forma. Claro que o curso traz aqui o que que é, mas o que que você sente no seu caminho? Enquanto você está em contato com esses ensinamentos, enquanto você está olhando e pedindo a orientação de Jesus, porque ele fala do jeito que você entende e que é amoroso e gentil. Então, se a gente quer experimentar a verdadeira abundância, para de olhar para os lados. Comparação é, sim, meu Deus, não, é um lugar muito sem saída, assim, sabe? O que é que você sente? Você sente de um outro livro, complementar com um outro? O que que você sente? O que que te inspira? O que que está te atraindo? É muito um relacionamento íntimo e o que parece ser pessoal, individual, com o seu professor interno. Quantas e quantas vezes eu ouvia ensinamentos e eu ficava desorientada, porque não era o que eu sentia, mas era um professor que estava falando. E eu ficava desnorteada, com medo, com dúvida, triste, frustrada. E aí a gente, né, fui aos poucos, né, entregando muito isso para Jesus até hoje, assim, aceitar um pouco mais que existe um roteiro que está escrito e um currículo para o que parece ser cada um. Então, eu quero aceitar o meu, entre aspas, esse que parece que eu estou aqui assistindo. Parar de olhar para os lados, sabe? Não tem nada, não tem nada. Até os relacionamentos que a gente quer escolher, esse nosso desejo de escolher relacionamentos é escasso. Eu vivi uma experiência muito recente sobre isso. Eu tinha certeza que eu ia estar com uma pessoa específica num projeto específico. Eu tinha certeza, e tinha que ser ela. Tinha que ser ela.
E eu não sabia que eu estava confirmando a ideia de escassez, dizendo o que que eu acho que é bom, que é certo, que é aquilo. E muitas vezes eu me distraía do que realmente tinha para mim ali através daquele relacionamento, porque eu insistia em dizer que ele era para uma coisa, sendo que eu não sabia. Eu nunca sei para que que serve. E aí outra pessoa apareceu com esse sim, que parecia ser para aquilo que eu tinha um sim também, uma pessoa que eu jamais, jamais escolheria. Não estava ali no meu radar, sabe? É a gente realmente desistir desse lugar de querer que seja do nosso jeito e porque a gente acha que vai ser gostoso, que vai ser lindo, que vai ser bonito, que vai ser fofo. Isso é escasso. O que é isso para o Filho de Deus? Filho, a nossa mente ela quer compartilhar, estender o amor, não ficar fazendo, né, aglomerações e separando, sabe? Então, nossa, nem sei para onde é que foi isso aqui, mas amém, Jesus, é isso. É para te convidar, me convidar a experimentar a abundância presente, essa paz que excede o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso conhecimento, e não aceitar nada menos do que isso, do que a completeza do ser. Perfeição não é as coisas acontecendo do nosso jeito. E é muito bom quando a gente vai ó, assistindo e a gente vai percebendo que o nosso jeito não era tão bom assim. Tinha culpa, tinha medo, tinha eu sei, eu gosto mais dessa pessoa, então eu quero com ela, sabe? Tem preferências, especialismos, né? E deixar que as coisas aconteçam assim, deixar que as coisas aconteçam. Se a gente quer experimentar a verdadeira abundância que nós somos, a gente já aprendeu, né? Nós já aprendemos que é preciso deixar ir, sem segurar nada, não segura nada. Deixa, deixa ir. E deixa chegar também, deixa vir, né? Sem segurar. Que em um momento, há uns 3 anos atrás, que eu estava num momento de transição, assim, que parecia que estava tudo desmoronando, assim, na minha vida. Tudo. Relacionamento, casa, o lugar onde eu estava morando em São Paulo, tudo parecia que tudo, profissional, saúde, tudo desmoronando. Tudo desmoronando. E eu lembro que eu falava para algumas pessoas que estavam comigo naquele momento que a sensação que eu tinha é que estava passando um terremoto e eu estava sendo levada e eu estava segurando num pedacinho num poste, sabe? Não, pensa eu na rua, segurando num pedacinho de madeira, no poste, para não ser levada por aquela ventania, por medo de ser levada por aquela ventania, sabe? E foi muito didático para mim soltar e ser levada, né? Porque não era o que eu pensava, nunca é, não era. Tinha um outro jeito de olhar para aquilo e de um jeito assim que eu sinto muita gratidão e soltaria de novo. Ah, soltaria. E quero soltar a cada instante, cada vez mais, aprender a soltar o controle. Essa é a minha oração. E hoje, simbolicamente, eu saí mais cedo para comprar um negócio, um café, e tinha uma cartinha na minha caixa aqui de correio, né?
Quem controla o mundo? Uma cartinha bem bonitinha, inclusive, com uma borboletinha. Olha o cuidado desse ser. Com uma borboletinha, sem o remetente, sem nada, com uma cartinha escrita à mão. E essa pergunta aqui: quem controla o mundo? Vamos soltar toda a ideia de controle. E é isso. Vamos muito juntos nessa imersão profunda que nós fizemos aqui agora sobre essas palavrinhas: escassez, abundância, ideias. E vamos juntos experimentar, aceitar essa paz que só Cristo é capaz. Só Cristo pode nos dar mesmo. Só. Ninguém mais. Nada mais. Nada mais. Não importa o que você possa pensar, não, isso não vai conceder a paz que excede tudo, que nos leva além de tudo aqui. É isso, amores. Seguimos muito juntos. Até amanhã, nosso encontro. Lindo dia para nós.